Olá, gente. Vamos lá, então. Dando continuidade, então, na página 46 do volume 3 de Língua Portuguesa. Agora, falando já sobre um outro assunto, que é conversação dirigida. Eu vou procurar colocar alguns quadros explicativos no vídeo para vocês entenderem melhor. Mas quem está com o material do aluno, abra na página 46, tá bom? E já pega justamente nesse assunto onde eu vou explicar para vocês. Bom, então vamos lá. Conversação dirigida. Leia o texto e discuta-o com colegas e o professor. Dia Mundial Sem Carro. O Dia Mundial Sem Carro, ou World Car Free Day, é comemorado anualmente em 22 de setembro. Então, ao longo desse texto, né, vocês vão fazer a leitura. Se nós estivéssemos em sala de aula, seria uma leitura, digamos assim, coletiva, certo? Mas vocês estarão fazendo a leitura desse texto. Eu não vou fazer a leitura pelo fato do vídeo, que acaba ficando muito cansativo, fica muito longo. Então, vocês vão fazer a leitura do texto. Na verdade, é um pequeno texto, tá? Que foi retirado do site calendar.com/Brasil/Dia Mundial Sem Carro, tá? Ele foi acessado no dia 21 de agosto de 2019. Esse texto, ele está sendo usado como base para esse assunto, que é a conversação dirigida. Então, o que é uma conversação dirigida? Na página 47, existem algumas questões aqui. A questão de 2 a 6 são questões apenas discursivas, são questões para a gente discutir e conversar, tá? Então, em casa, por exemplo, você pode conversar com algum familiar ou até mesmo ali no momento do Skype, se você quiser chamar um colega para conversar e discutir essas questões no privado também, você pode estar fazendo essa discussão, tá? Então, não são questões escritas, são questões apenas para a gente conversar e debater sobre elas, né? E aí nós temos a atividade na seção tirar de letra, ainda na página 47, que diz assim: anúncio de campanha de conscientização. Essa atividade da página 47, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Seria uma atividade para se fazer em sala. Então, a página 47 somente nós não estaremos fazendo ela, tá? Porque seria uma atividade em grupo, para você reunir, pegar a cartolina, fazer um cartaz, uma campanha de conscientização, assim como eles estão explicando aqui, ok? Então, essa atividade nós não estaremos fazendo ela da forma como está aqui, tá? E aí nós temos, então, o capítulo 9. Vamos entrar no capítulo 9, que vai falar sobre, que traz por título Visualizando Informações. Então, a gente vai trabalhar novamente com informações, só que dessa vez de uma forma um pouco assim diferente. Então, nós vamos estar vendo a questão de jornal, revista, como que funciona a informação nesses meios de comunicação, digamos, escrito, né? Inclusive o livro digital. E aí nós vamos estar vendo sobre os infográficos. Então, o que são infográficos? No início do capítulo 9, está dizendo assim: certamente você já deve ter visto um infográfico ao ler um jornal, uma revista ou um livro digital, ou livro didático. Os infográficos têm por finalidade expor informações na forma de imagens e de textos curtos. Nesse capítulo, que é o capítulo 9, você vai estudar o gênero infográfico e outros textos com objetivos semelhantes. E aí nós temos então uma leitura de imagem para vocês estarem fazendo na página seguinte, que seria a página 49, certo? É um exemplo de infográfico, por quê? Porque ele traz imagens e pequenos textos. Então lembre, o que é infográfico? É um texto que traz imagens e pequenos textos, como se fosse, digamos assim, legendas, certo? Então nós temos lá o infográfico da Prefeitura de Florianópolis, com o título principal, o espaço para 42 pessoas circular. Então, vocês vão estar fazendo a análise dessa imagem, e aí nós temos algumas questões também para estar discutindo, são questões orais, que não precisa necessariamente você escrever, mas você precisa pensar e refletir um pouco sobre elas, tá bom? E aí, no finalzinho da página 49, vai dizer o quê? Quando lemos um texto como esse, consideramos
tanto as informações em um texto escrito como os elementos visuais. Então, desde o quarto ano, a gente já vinha trabalhando com leitura de imagem. Eu lembro que a gente falava muito sobre esse assunto e às vezes o aluno pegava e falava, mas professora, o que eu vou ler aqui, sendo que só tem imagem? Então, é exatamente sobre isso que a gente agora vai falar, só que de uma forma mais aprofundada a partir do capítulo 9. Então, no vídeo anterior eu disse que infográfico, de acordo com o nosso material, são aqueles textos onde a gente faz leitura de imagem. Eles trazem bastante imagem com pequenos trechos escritos, certo? E na página 50 vocês têm mais um exemplo de infográfico. E aí está dizendo assim, eficiência do uso do espaço em transporte segundo veículo. Então, esse é o título do infográfico. E aí nós temos um pequeno texto, certo? Vocês deverão fazer a leitura desse texto para poder responder as atividades a seguir, tá? E aí nós temos na página 51 as atividades sobre esse infográfico. Qual é o título do infográfico? O título dele é a eficiência do uso do espaço em transporte segundo veículo, certo? O que esse título informa? Ele informa que no infográfico serão apresentadas o que? Diferentes formas de se ocupar o espaço de acordo com o veículo utilizado. Então, na página 50, tem várias possibilidades, várias formas de se utilizar do veículo que cada um tem dentro do ambiente do trânsito, tá? Então, nós temos o pedestre, nós temos o ciclista, o motorista de ônibus, né, transporte coletivo e daí por diante, tá bom? E aí nós temos na página 53, nós temos também outra leitura de imagem, certo? Só que aqui diz assim, leia o trecho de uma cartilha que apresenta o infográfico. Então tá assim, quem é o pedestre? Aí você precisa fazer a leitura desse texto e depois vem assim, por que andar a pé? Então, esse infográfico, ele traz muitas imagens, mas traz também uma mensagem para nós por trás dessas imagens. Ou seja, qual é a importância? Por que esse infográfico está apelando para que as pessoas andem a pé? Para que as pessoas deem preferência por andar a pé ao invés de motos e carros e tudo mais, né? Então, é essa leitura que vocês vão estar fazendo, certo? E a questão 12 da página 52 relacionada a esse infográfico é uma questão pessoal. Então, você vai responder de acordo com os seus conhecimentos, de acordo com a interpretação desse infográfico que você fizer, ok? E na página 53, nós temos ali um trecho dizendo assim, atualmente, alguns equipamentos elétricos estão sendo utilizados para auxiliar o pedestre, aumentando a velocidade dos deslocamentos. Esses equipamentos ainda não são considerados veículos, não havendo legislação específica sobre esse tipo de condução. Tá, nós temos como exemplo patinetes, certo? Patins, skates, outros veículos motorizados ou não. Então, são veículos, digamos assim, são equipamentos que estão sendo utilizados por pedestres, especialmente os patinetes, justamente para facilitar na locomoção, né, daquela pessoa que precisa trabalhar e tudo mais, só que não tem uma regulamentação, não tem uma legislação específica. Então, existe essa discussão, né, que está sendo feita aqui na página 53, e você vai responder essas perguntas de acordo com o que está sendo discutido nesse trecho, nesse texto. O que deverá mudar caso esses equipamentos sejam regulamentados? O que poderá acontecer, né? Uma legislação específica, ou seja, uma lei específica deve ser criada, e automaticamente, se for criada uma lei específica, vai ter imposto também, porque quem tem carro paga um determinado tipo de imposto, que é o chamado IPVA. Moto também. Então, na sua opinião, como que ficaria caso fosse criada uma lei para regulamentar o uso desses equipamentos, como skate, patinete, patins e outros mais, né? Enfim. Segundo o texto, que motivos levam as pessoas a andar a pé, né? Então, economia de tempo, economia financeira mesmo, né? Porque às vezes a pessoa tem um carro na garagem, mas para economizar na gasolina, no combustível,
A pessoa opta por deixar o carro na garagem e vai a pé. Ou usa, de repente, o transporte coletivo, que sai mais em conta. Enfim. Que outros fatores motivam homens e mulheres a andar a pé? Questão de saúde, né, a questão da qualidade de vida, certo? Então são perguntas assim meio que pessoais, tá bom? Vocês não precisam ficar tão preocupados em responder ao pé da letra, porque elas são questões de interpretação, mas são questões pessoais para vocês estarem respondendo de acordo com o conhecimento de vocês, tá bom? Muito bem, e para finalizar, nós temos da página 53 a 56, ainda do capítulo 9, tratando sobre informações, né? Nós temos um outro assunto chamado sinônimo e elipse. Nós temos a questão da coesão, que a gente já viu nas páginas anteriores, mas agora nós temos sinônimo e elipse. Então, sinônimo, como todos já sabem, é o quê? São aquelas palavras que têm o mesmo significado, que são parecidas, que possuem significados parecidos. Mas e elipse? O que é elipse? E aí, nós temos na página 54, ou melhor dizendo, na página 56, nós temos a definição, tá? Quase no final da página, sobre o que é elipse. Então, no livro do aluno tá bem assim. Elipse é uma supressão de elementos cujo sentido pode ser compreendido pelo contexto. É bem parecido com o sinônimo. Então, por exemplo, a atividade lá está dizendo assim: reescreva as frases suprimindo, como se fosse assim, resumindo as palavras que se repetem sem perder o significado, o sentido original. Aí nós temos na letra A, na página 56, atividade 5, bem assim: a Vitória me ligou e a Vitória começou a gritar comigo. Então, para não repetir o nome da Vitória duas vezes, o que acontece com a elipse? A Vitória me ligou e começou a gritar comigo. Então, vejam só, nós temos duas frases com o mesmo sentido. Então, ao invés de repetir o nome da Vitória várias vezes, eu posso suprimir, eu posso esconder, digamos assim. Eu posso resumir essa frase. Então, todo mundo vai entender que a Vitória me ligou e que ela começou a gritar comigo nessa ligação. Então, para não repetir o nome dela, como nós temos aqui na frase, o que a gente faz? A Vitória me ligou e a Vitória começou a gritar comigo. Não que esteja errado, mas nós temos dentro da língua portuguesa esse assunto, né? Nós temos essa opção e por isso que nós estamos estudando sobre isso, justamente para evitar essa repetição desnecessária. Então, na atividade 5, você vai ter que reescrever essas frases, fazendo conforme o exemplo da letra A. A Vitória me ligou e a Vitória começou a gritar comigo. Como que vai ficar, professora? A Vitória me ligou e começou a gritar comigo. Aí a letra B. Eu comprei um café com pão e eu comecei a comer. Eu comprei um café com pão e comecei a comer. Então, você não precisa colocar e eu comecei a comer. Por quê? Porque todo mundo vai entender que você comprou um café com pão e começou a comer. Letra C. A casa é grande e a casa é equipada. Então, eu repeti a palavra casa duas vezes desnecessariamente. Como que vai ficar? A casa é grande e equipada, certo?